Então vamos lá. Vamos. Então, boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre ceratite bacteriana. Eu tentei dar um enfoque maior para a ceratite bacteriana pós-cirurgia refrativa, principalmente cirurgias a laser, LASIK e PRK, que são os que a gente mais tem contato. E no final eu vou falar um pouco sobre os casos pós-implante de anel. Então vamos lá. Primeiro, em relação à epidemiologia, a ceratite bacteriana após a cirurgia refrativa é um evento muito raro. A incidência ela é variável de acordo com os estudos realizados e o período de avaliação. Mas eu trouxe aqui alguns estudos importantes de grandes grupos para mostrar que realmente a incidência é muito baixa. Tem esse estudo da ASCAS, que foi desenvolvido em 2008, e eles mostraram uma incidência total de 0,001%. Teve um outro grupo espanhol, em 2010, que fez um estudo com 200 mil olhos pós-LASIK, e nesse estudo a incidência foi de 0,031%, sendo que essa taxa ainda reduziu para 0,011% após a introdução da quinolona de quarta geração como profilaxia, mostrando aí também a importância da antibiótico profilaxia nessas cirurgias. E apesar de ser muito baixa a incidência, a maior parte dos estudos mostra que no PRK é ainda um pouco acima, né, um pouco maior do que no LASIK. A incidência no PRK é um pouco maior do que no LASIK, apesar de ambas serem baixas. O que justifica isso pode ser o defeito epitelial cirúrgico, né, durante a que a gente faz a desepitelização manual, e o próprio uso da lente de contato no pós-operatório. Em relação aos fatores de risco, existem tanto fatores relacionados ao próprio paciente, como também fatores relacionados ao ato cirúrgico em si. Então, em relação ao paciente, a gente tem sempre que se atentar para blefarite, disfunção de glândulas de meibômios, olho seco, obstruções de via lacrimal, história prévia de ceratite, pacientes usuários de lentes de contato que fazem o uso inadequado, que não têm ali o cuidado necessário. Esses casos todos, a gente precisa então fazer uma avaliação pré-operatória cuidadosa, um bom exame físico, para a gente já tratar todas essas condições antes mesmo da cirurgia, porque aí a gente já evita aí uma chance grande de complicações. Em relação ao ato operatório em si e o pós-operatório, a gente tem os principais fatores de risco, que seriam a contaminação do sítio cirúrgico ou de algum equipamento, às vezes reutilização de equipamentos, as condições do ambiente, tem, né, ar-condicionado, esses outros fatores também relacionados ao local. Em relação ao defeito epitelial, que a gente intencionalmente provoca no PRK, isso aumenta o risco. O uso prolongado de corticoides também, e o uso inadequado, às vezes, do antibiótico no pós-operatório, pacientes que não usam o colírio corretamente ou que não se atentam aí para esses cuidados que devem ser tomados no pós-operatório. Em relação ao quadro clínico, aí aqui eu trouxe as principais características de qualquer ceratite infecciosa, não só, né, relacionada à cirurgia refrativa. Mas a gente já conhece bem que esses sinais e sintomas dependem muito da localização e da agressividade do patógeno, mas em geral, principalmente dor ocular, fotofobia, injeção ciliar, baixa de acuidade visual, o infiltrado denso, que pode ser único ou múltiplo, e geralmente progressivo, associado ou não a um defeito epitelial. Em casos graves, pode ocorrer também hipópio e reação de câmara anterior. Aqui eu quis trazer a diferenciação da ceratite infecciosa e o DLK, que são diagnósticos que às vezes se confundem um pouco, mas quando a gente se atenta bem às características de cada um deles, a gente vê que, na verdade, são bem diferentes. Porque o DLK, ele é caracterizado por essa opacidade, que acomete somente a interface, como a gente pode ver nessa imagem aqui embaixo. Essa região amarelada, ela está restrita ali à região do flap, ela não acomete além daquela área. A etiologia é devido a uma reação inflamatória, e por isso a instalação é mais rápida, geralmente nas primeiras 24 horas de pós-operatório. E como aqui é um quadro inflamatório, o tratamento é corticoterapia agressiva e avaliar a lavagem da interface associada. Já a ceratite infecciosa, ela pode acometer várias camadas da córnea e ela progride além da interface. É uma causa infecciosa, os micro-organismos mais comuns são bactérias gram-positivas, que a gente vai falar agora mais para frente, mas podem estar associados também a alguns patógenos específicos e um pouco mais diferentes, como nocardia, fungos e micobactérias.
A instalação geralmente acontece de 2 a 3 dias de pós-operatório, então é um pouco depois, né, do DLK, que é mais imediato. E o tratamento, sempre coletar a cultura e o uso de antibióticos de amplo espectro. Aqui eu quis trazer os principais patógenos, como eu falei, os mais comuns são os gram-positivos. No LASIK, a gente tem que ter atenção para esses micro-organismos mais diferentes, que são a nocardia, os fungos e a micobactéria. Mas assim, a etiologia é muito parecida com a das úlceras em geral, não tem uma diferenciação muito grande devido ao uso da cirurgia refrativa, não. Então, os mais frequentes são os Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae e Pseudomonas. E alguns incomuns que a gente tem sempre que estar lembrando são Neisseria, Moraxella, Mycobacterium, e aí, no caso da refrativa, os fungos também. É importante fazer essa diferenciação entre a instalação do quadro, se for precoce ou tardio, porque isso vai ajudar a gente tanto na suspeição clínica em relação aos principais patógenos e no tratamento. Então, a gente chama de precoce quando ela acontece nos primeiros 7 dias de pós-operatório, e a maioria desses é o que acontece na maioria dos casos, né? A maioria dos casos de ceratite bacteriana pós-refrativa são de casos precoces, e isso justifica a importância daquele acompanhamento próximo depois da cirurgia, de ver o paciente no primeiro DPO e ir acompanhando dentro da primeira semana. E os micro-organismos mais comuns são Staphylococcus e Streptococcus. Agora, já nos casos tardios, que acontecem após a primeira semana de cirurgia, aí a gente já tem que ligar o sinal de alerta para esses patógenos mais indolentes, como nocardia, micobactérias e fungos. Aqui eu quis trazer essa tabela que eu achei nesse estudo que está aqui no cantinho inferior, que eles trazem exatamente esses sinais que a gente precisa se atentar, os sinais clínicos que a gente precisa se atentar, e aí a gente já começa a suspeitar de determinados tipos de patógeno. Então, por exemplo, se você tem um infiltrado brancacento com aquele edema estromal e um defeito epitelial que aparece em menos de uma semana, pensar nos micro-organismos mais comuns, Staphylococcus e Streptococcus. Agora, se você já tem um infiltrado denso, com margens irregulares, infiltrados satélites, que aparecem aí com mais de uma semana, mais indolentes, lembrar dos fungos. No caso de infiltrados com formato de anel, né, e bordas irregulares com mais de uma semana, lembrar também da cantameba, das micobactérias e da nocardia. Lesões dendríticas ou então com defeito, aquele ulceração geográfica, associada a edema estromal, ou então PKs, reação de câmara, lembrar do herpes. No caso de um infiltrado mais granular, que acomete principalmente a interface e que começa na periferia e vai progredindo para o centro, com menos de uma semana de cirurgia, principalmente nas primeiras 24 horas, lembrar da ceratite lamelar difusa. E no caso de infiltrados marginais, com ou sem defeito epitelial, também lembrar da hipersensibilidade estafilocócica. Então, isso tudo ajuda a gente a já na avaliação clínica tentar pensar quais seriam os principais patógenos associados em cada caso. Em relação à abordagem, o primeiro passo é sempre a coleta adequada do material para a identificação do patógeno. No PRK é mais fácil a gente acessar ali o infiltrado para coletar. No LASIK, a gente já precisa levantar o flap, coletar o material, e é recomendado também já irrigar a interface com os antibióticos fortificados. Análise microbiológica, a gente já teve uma aula muito boa, né, que a gente discutiu quais são os principais exames que a gente deve solicitar, que a gente tem as colorações específicas, pesquisa direta, culturas, antibiograma, PCR, e sempre lembrar que nesses casos que a gente suspeita de algum micro-organismo mais diferente, mais específico, a gente tem que pedir aquele exame específico, porque senão pode passar batido. Por exemplo, um PCR para cantameba, um PCR para herpes, pesquisa direta de fungo, então tudo isso a gente tem que se lembrar. Aí aqui eu só coloquei só para lembrar que tem esses colorações específicos, os meios de cultura específico para cada tipo de micro-organismo, que às vezes a gente tem que ter essa colinha aí de fácil acesso para a gente conferir se a gente está solicitando todos os exames necessários em cada caso. Em relação ao tratamento, a gente tem que diferenciar casos não graves de casos graves. Então, para um caso ser não considerado não grave, ele tem que ser menos de 2 milímetros de diâmetro, a localização periférica ou na média periferia, e não pode estar associado a um afinamento maior que 50% da espessura estromal. Se tiver qualquer um desses fatores, aí já é considerado um caso grave.
Nesses casos não graves, a gente pode começar a terapia com uma monoterapia de fluoroquinolona comercialmente disponível, como ciprofloxacino, ofloxacino, moxifloxacino ou gatifloxacino. Agora, nos casos graves, que preenche qualquer um daqueles três critérios, a gente já precisa começar com as quinolonas de quarta geração ou com os colírios fortificados. Aqui eu trouxe os principais fortificados que a gente tem disponíveis hoje. Então, cefazolina e vancomicina cobrem principalmente os cocos gram-positivos, e a gente tem que lembrar das concentrações também. Então, cefazolina 50 e vancomicina 25. Esses são os mais usados na prática. Já os bacilos gram-negativos, as principais antimicrobianos são a gentamicina, tobramicina e ceftazidima. Tanto a genta quanto a tobra, a concentração mais utilizada é de 14 miligramas por ml e a ceftazidima de 50. E para os cocos gram-negativos, aí a gente usa ceftriaxona e ceftazidima na concentração de 50. Quando a gente suspeitar de micobactério, é importante usar a amicacina, que tem uma boa cobertura para esse tipo de patógeno, na concentração de 20 miligramas por ml. Em relação à posologia, tanto nos casos não graves quanto nos casos graves, recomenda-se fazer essa dose de ataque. Na maior parte das literaturas que eu vejo, eles falam dessa dose de ataque, até que na prática a gente não faz tanto. Mas eles recomendam uma gota de 1 em 1 minuto durante 5 minutos, se totalizam aí 5 gotas, e depois uma gota de 5 em 5 minutos durante 15 minutos, mais 3 gotas, e depois para casa, prescrever aí de 1 em 1 hora, nas primeiras 48 a 72 horas, e depois ir com essa redução gradual à medida que a gente vai observando a resposta clínica. O uso de antibiótico subconjuntival ou sistêmico deve ser feito se tiver acometimento escleral ou intraocular, então na suspeita de uma endoftalmite, lembrar da importância do antibiótico sistêmico também. E que os colírios fortificados, a gente tem que orientar os pacientes que eles devem ser conservados em geladeira, e que eles têm um prazo de validade específico. Aqui tem essa tabela mostrando, né, que alguns duram até 30 dias e outros têm uma validade bem curta, como por exemplo a anfotericina dura só 7 dias. Nesse mesmo artigo que eu mostrei aquela outra tabela, eles tinham esse fluxograma, só para dar uma resumida sobre o que a gente já falou até agora, que é quando você tem ali a presença de sinais e sintomas que são suspeitos de uma ceratite infecciosa, sempre partir para a coleta do material, no PRK diretamente, no LASIK levantando o flap, coletando e irrigando a interface. E aí a gente tem aquela suspeição e também o tempo de evolução que ajudam a gente a definir se a gente vai começar o tratamento com os fortificados convencionais ou se a gente precisa associar, aí, por exemplo, uma amicacina na suspeita de um patógeno como a nocardia, por exemplo, como micobactérios, que aí a gente já precisa, né, acrescentar no nosso tratamento, principalmente nesses casos mais indolentes, acima de 1 semana. Aqui alguns tipos de material de cultura, né, de colorações que são usados, e aí a gente vai observar a resposta. Na verdade, o resultado do microbiológico primeiro. Se a gente tem uma microbiologia positiva, então a gente vai fazer o tratamento direcionado para aquele patógeno e ir observando de perto a resposta e a evolução do paciente. Agora, se você tiver um exame negativo, uma cultura negativa, uma pesquisa de fungos, por exemplo, negativa, aí a gente precisa observar ainda mais de perto, porque pode ser necessário fazer novamente a coleta, mas aí a evolução clínica é o que vai mais ditar o nosso tratamento. Em casos mais graves, em que a gente não tem resposta de tratamento, ou então que tem uma necrose do flap, ou até uma perfuração, aí a gente precisa partir para condutas mais cirúrgicas e que são mais agressivas, às vezes amputação do flap ou até um transplante penetrante. Além disso, então, é importante acompanhar essa evolução clínica, que é o que mais vai ditar, né, a nossa conduta e a condução desses casos, e os principais sinais e sintomas de melhora, então, são a diminuição da dor, diminuição da densidade do infiltrado, diminuição do edema estromal, a reepitelização, as bordas ficando mais bem delimitadas, a redução do hipópio ou da reação de câmara anterior quando estiver presente. E as mudanças no tratamento, então, devem ser realizadas com base principalmente na resposta clínica. É claro que o estudo microbiológico, o antibiograma ajudam, mas o mais importante é a resposta clínica. Se tiver qualquer piora clínica ou não identificação do patógeno, uma nova raspagem e coleta do material deve ser realizada. Nos casos que a gente está falando, né, pós-cirurgia refrativa, a maioria dos pacientes está em uso de corticoide,
Então, a corticoterapia, nesses casos, deve ser suspensa no início do quadro, devido ao risco de melting e necrose tecidual. E aí só pode retomar o uso depois com parcimônia, desde que o paciente esteja respondendo bem e você já tenha ali uma evolução boa do quadro. Em caso de melting corneano, a gente também tem sempre que avaliar o uso de doxiciclina e vitamina C como uma terapia adjuvante. A doxiciclina tem aí um efeito de inibição das colagenases e a vitamina C no estímulo da produção de colágeno. Então, isso tudo ajuda a melhorar, né, a prevenir esse melting. Em casos de descemetocele, perfuração ocular ou falha terapêutica, a gente tem que considerar o tratamento cirúrgico e algumas opções. São cola, recobrimento conjuntival, membrana amniótica, amputação do flap e às vezes até um transplante. Agora comentando então sobre a ceratite pós-implante de anel, aqui eu trouxe essa imagem que mostra exatamente um quadro aí de um infiltrado denso associado a um segmento curto de anel aqui temporal. E aí o tratamento foi o que é mais recomendado, que é a retirada do segmento com o uso de antibióticos fortificados, inclusive no lavagem do túnel. E aí a gente vê que um dia após esse tratamento, você já tem uma melhora da densidade daquele infiltrado, principalmente nessa porção aqui mais às 9 horas, a gente vê que ele está bem menos denso. E aí, nesse estudo, que eu consegui, que eu trouxe para vocês, é uma revisão bibliográfica sobre os principais estudos aí desde 2001, que vieram trazendo essa temática de ceratite bacteriana após implante de anel e que mostram as principais características. A gente tem aí o segmento de anel, mas não teve nenhuma associação estatisticamente significativa. Em relação ao tempo de evolução, também não tem um tempo padrão. Alguns apareciam com 3 semanas depois do implante, alguns com 3 meses, alguns com menos de uma semana, 3 dias. Então, bem variável aí essa apresentação. Alguns fatores de risco que eles também identificaram nesses estudos, associados muitas vezes ao paciente, então diabetes, uso de lente de contato, história de trauma, ou então alguma ceratite prévia, pacientes com história de ceratite por herpes. Em relação aos principais patógenos, aqui também são principalmente os cocos gram-positivos, e o tratamento, o mais importante é lembrar que o tratamento preconizado é o explante, do segmento do anel e o uso de antibióticos fortificados com irrigação do túnel também. Então, para concluir, as ceratites infecciosas após cirurgia refrativa são uma complicação grave, mas ainda bem que muito rara. Então, para isso, a gente tem que ter, assim, é fundamental que a gente tome todos os cuidados, tanto pré quanto intra e pós-operatórios, para evitar a ocorrência desses casos. E é super importante a gente ter uma alta suspeição clínica, um diagnóstico precoce, realização de exames laboratoriais de qualidade e instituição de um tratamento eficaz, para que a gente tenha um manejo adequado desses casos. Acho que era isso. Obrigada. Perfeito, Juliana. A sua apresentação foi bastante objetiva e bastante completa também. E eu vou pedir ao Lucas para fazer os comentários iniciais e depois eu complemento, ok? Boa noite, Lucas. Você está online? Oi, pessoal, boa Então vamos noite. lá. Boa É, noite. eu vou falar assim, realmente a aula do Juliano foi bem direta, muito boa. Gostei de demonstrar a atuação em implante de anel também, que geralmente uma aula dessa, o apresentador às vezes se detém em falar só em PRK e LASIK, e eu achei muito interessante você mostrar como é que se trata também de uma infecção de anel. Eu vou te falar assim, na minha experiência, eu vejo uma raridade muito maior numa infecção de um túnel de anel do que em flap de LASIK ou no PRK, que eu mesmo já tive que enfrentar. Já tive que tratar a infecção, tanto no LASIK também quanto no PRK, deu uma infecçãozinha ali e tal, mas deu tudo bem e tal. Mas eu, particularmente, eu nunca tive infecção em túnel de anel. Graças a Deus, espero nunca ter. E o mais importante foi exatamente o que você falou, que é tirar o anel.
Se está infecção, com certeza o anel, em algum momento, ele contaminou em algum lugar ali na mesa de cirurgia, no transporte, alguma coisa, e foi ele que levou ali a contaminação. Então, tirar ele é mandatório e fazer a injeção lá intratúnel, né? Do antibiótico ali, e isso vai dar uma resposta boa. Então, eu achei muito interessante você mencionar isso, que isso aí foi muito válido. E no mais é isso, né? Infecção, infelizmente, para a nossa atividade, cirurgia refrativa é aquilo que a gente tem sempre que esperar o melhor, mas estar preparado para o pior, sempre. E torcer para que não aconteça, sempre. E se acontecer, a gente está preparado. Mas é isso aí. Muito bom. Perfeito, Lucas, muito bom. Eu vou pedir à doutora Juliana para fechar aí os slides dela. Então, pessoal, como a Juliana já comentou, o Lucas também comentou, infecção em cirurgia refrativa é um fenômeno, felizmente, é um fenômeno extremamente raro. Das centenas de casos que eu já fiz em cirurgia refrativa, em PRK, eu só me lembro de um caso que eu tive. Pode fechar os slides, por favor, Juliana. Eu só me lembro de um caso que eu tive há talvez uns 12 anos atrás, de ceratite bacteriana pós-PRK, em um paciente que foi operado de manhã e ele resolveu comemorar o sucesso da cirurgia indo para um motel com a namorada e ficar na hidromassagem a tarde inteira. Esse paciente ele já chegou no primeiro dia de pós-operatório com dor e já com quadro de ceratite bacteriana já instalado. Então, na realidade, ceratite bacteriana e fúngica em cirurgia refrativa, se o paciente não fizer uma besteira muito grande no pós-operatório, realmente é extremamente improvável que ele tenha. Uma das coisas que eu acho que é muito importante, um dos fundamentos que nós temos que ter em cirurgia refrativa, realmente, é iniciar a antibiótico terapia profilática, seja associada ao corticoide ou não, 24 horas antes da cirurgia. Então, todo o procedimento que eu faço de refrativa, anel e catarata, eu inicio o antibiótico 24 horas antes, porque eu acho que o antibiótico profilático ele funciona melhor do que um efeito terapêutico pós-cirurgia. É muito comum também em pacientes em cirurgia refrativa, se a gente já não prescreve o antibiótico para ser iniciado pelo menos 24 horas antes, o paciente chegar no primeiro dia de pós-operatório sem ter usado o antibiótico. De repente, por algum motivo, se você deixa para prescrever no pós-operatório e ele tem algum impedimento de ir à farmácia, adquirir o medicamento e não tem lá um acompanhante que possa fazer isso por ele, é comum o paciente chegar no 24 horas após e ainda não ter iniciado o uso do antibiótico. Então, na realidade, o antibiótico profilático ele tem essa vantagem de, além de você já dar uma cobertura antibiótica para o paciente, você ter certeza que ele vai usar rigorosamente a partir da primeira hora de pós-operatório. Então, esse cuidado realmente é muito importante. Como a Juliana já comentou, ceratite bacteriana ela pode acontecer, extremamente raro, mas pode acontecer em PRK, justamente pelo fato da gente romper a barreira epitelial e a proteção da córnea do paciente. Em lasíquias, é mais comum que a gente tenha ceratite lamelar, ceratite difusa ou DLK, que é um fenômeno tóxico. Se você deixar algum corpo estranho na interface do flap, seja talco, seja iodopovidona, seja algum debris de cotonete, isso eventualmente pode gerar um quadro inflamatório e tóxico e você ter um fenômeno inflamatório que a gente chama de DLK. Daí a importância da gente examinar os nossos pacientes em cirurgia refrativa e anel pelo menos 24 horas após o procedimento. Eu acho uma imprudência você fazer um LASIK numa sexta-feira e deixar para fazer o primeiro pós-operatório 3 ou 4 dias após. Se o seu paciente eventualmente tiver um DLK ou até um fenômeno infeccioso, você já vai pegar o quadro infeccioso e tóxico já numa fase bem avançada e de difícil controle. Então, é imprescindível que a gente
avalie os nossos pacientes ou no mesmo dia ou no dia subsequente. Isso vale para anel e vale também para cirurgia refrativa, seja LASIK, seja PRK. Mas imagina o seguinte, um paciente que eventualmente foi submetido a um LASIK, seja por lâmina ou por pente segundo, e esse paciente eventualmente coce os olhos e tenha lá um flap mal posicionado, se você só observar isso 2 ou 3 dias após, você vai ter microestrias no flap, e todo flap tem uma memória, e você muitas vezes vai ter dificuldade em reposicionar e conseguir se livrar dessas microestrias. Então, daí a necessidade da gente examinar o paciente nas primeiras 24 horas, precisar reposicionar o flap, nós vamos fazer isso, e, se precisar, eventualmente, iniciar alguma antibiótico terapia ou até levantar o flap, no caso de um DLK, você está apto a fazer isso, ok? Então, nunca deixem de acompanhar o paciente de vocês nessa primeira visita de 24 horas. Não é igual catarata que você pode operar, eu não faço isso, mas tem colega que opera e vai ver uma semana após. E eu, pessoalmente, eu me sinto muito melhor todo o procedimento cirúrgico que eu faço em avaliar o paciente as primeiras 24 horas, ok? O doutor Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Estou online, recém-chegado. Infelizmente, eu estava em viagem e não consegui pegar a apresentação da Juliana. Tá Mas certo. Mas você eu quer queria acrescentar alguma coisa com relação à antibiótico terapia? Como é Não, que você usa qual eu que quero. é a sua rotina? Não, o que o senhor falou, doutor Arnaldo, é fenomenal, importantíssimo e, assim, é genial a gente lembrar que o antibiótico profilático é importante. Eu não vejo nenhum paciente com zero, é, aquela característica de blefarite. Não tem nada. É raro, 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 raro. Para não dizer que não tem nenhum, estou falando que é raro. Então, sempre tem Uhum. algum grau de blefarite, nós temos uma flora normal, e, e o que me incomoda, tá? O que me incomoda é como que nós, às vezes, negligenciamos as fontes de infecção. Eu Uhum. tenho, como preceptor na cirurgia de catarata também, eu tenho brigado, e o próximo passo meu é expulsar alguém do bloco ou simplesmente não deixar operar porque as pessoas não usam máscara. Não usam máscara. Uhum. Ou fica lá com o narigão para fora. Isso é um absurdo num centro cirúrgico. Nós somos médicos. Nosso paciente está ali, ainda mais numa cirurgia refrativa, que é uma cirurgia de resultado. Lucas, eu vou acrescentar, não é só o anel que pode dar uma infecção. Todo o arsenal cirúrgico que nós utilizamos é fonte de infecção. E é interessante que numa cirurgia de catarata nós colocamos lá aquela povidona e nas outras a gente não coloca. Talvez eu esteja sem saber de algum motivo para não se colocar um iodopovidona como a gente faz nos outros procedimentos. Todos os instrumentais, a enfermeira passando para lá, para cá, colocando, tudo isso é fonte de infecção e que a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes nós somos a origem, né? E não o instrumento, ou nós e o instrumento, e não o produto, o anel, uma lente intraocular, que é o que está contaminado. Então, nós temos que tomar muito cuidado realmente com isso. Recentemente, né? É raro, mas acontece. E eu não sei se a Juliana ou algum dos outros fellows participou dessa reunião lá no Dr. Fernando Trindade, um caso de infecção por micobactéria, e é uma infecção tardia, após 2 meses da cirurgia, e que foi dificílimo a identificação do patógeno e, mais ainda, o tratamento, e com resultado desastroso. Micobactéria. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas coisas, que às vezes o tardio é o pior. Perfeito, Cláudio. Muito boa a sua lembrança aí da necessidade da iodopovidona. E também lembrar o seguinte, lá no ocular laser é rotina a gente usar na verdade, a iodopovidona, ela é usada 5 minutos antes do paciente entrar no bloco cirúrgico.
a enfermeira já atende, seja para PRK, LASIK, ou cirurgia refrativa, ou seja para implante de anel ou crosslink, 5 minutos antes do paciente entrar para o bloco cirúrgico, ele é anestesiado e é usado lá a iodopovidona. Tá? Então, a gente usa de rotina lá na ocular laser. A gente só não vê isso porque as enfermeiras fazem isso antes de entrar com o paciente, ok? Mas essa lembrança do Cláudio é importante. Na realidade, o uso da iodopovidona no pré-operatório ele é tão importante quanto o antibiótico profilático. Não faz sentido hoje em dia a gente realizar qualquer procedimento oftalmológico sem que a gente use a iodopovidona, ok? Vamos então às perguntas para a doutora Juliana. Vamos começar com o doutor André Lamonier. André, qual que é a sua pergunta aí para a doutora Juliana com relação ao tema? Primeiramente, parabéns para a doutora Juliana pela apresentação. Em relação, doutor Cláudio Cury mencionou a blefarite, e que é raro realmente a gente ver um paciente ali sem nenhum sinal. A partir de qual ponto, assim, que a gente trata a blefarite antes da cirurgia? Só o antibiótico profilático realmente, em todos os casos, é suficiente? Pela experiência de você, doutor Arnaldo, doutor Cláudio Cury, e para a Juliana também. Ok, vamos pedir a Juliana para responder inicialmente, depois eu vou pedir o Lucas e o Cláudio para responder. Vamos lá, Juliana. Então, acredito que, igual o Cláudio falou, né, a maioria dos pacientes, quando a gente vai examinar, a gente vê alguns sinais, né, de aquelas meibomites e tudo mais. Mas eu acho que o uso do antibiótico profilático já ajuda bastante nisso. E quando a gente vê aqueles quadros mais compensados, né, a gente vê os colaretes, ou então já um olho mais permeado, aí vale a pena instituir um tratamento mais específico para aquela blefarite. Senão, eu acho que seria mais o geral mesmo do uso do antibiótico profilático. Perfeito. Lucas, você quer acrescentar alguma coisa com relação ao manejo aí das blefarites? Pois é, pessoal, eu entendo assim. Se a gente está falando, por exemplo, até numa cirurgia de catarata, vamos incluir a catarata aí como procedimento refrativo, né? A catarata, por ser realizada em pacientes mais idosos, a grande maioria dos idosos, não todos, mas uma grande maioria, apresenta o dermatocálase, né? E esse excesso de pele acima, na pálpebra superior, para mim, influencia diretamente até no exame de refração que o paciente está fazendo. Se eu faço um exame de refração que o paciente foi me procurar para óculos e ele tem um dermatocálise exuberante, eu entrego a receita do óculos para o paciente, mas oriento a ele, falo assim, olha, vou na frente do espelho. Eu acho que consultório oftalmológico é obrigatório ter um espelho ali de fácil acesso para o paciente se ver no espelho e ver a sua condição. Pego aqui, levanto a pálpebra, mostro para ele que a pálpebra real está escondida abaixo do dermatocálase e que muitas vezes a queixa dele de irritação, de coceira, que o olho está ardendo, que ele precisa de um lubrificante, isso tudo só se resolve com uma cirurgia de dermatocálase. Para mim, o paciente deveria ser operado de dermatocálase antes de ser examinado, antes de fazer biometria para cirurgia de catarata. Porque a biometria ultrassônica muitas vezes exige que o examinador ajude a levantar a pálpebra do paciente, e isso tira a influência da pálpebra na condição da córnea, né? Quando você faz uma biometria ótica, que você não está levantando a pálpebra com a mão, a pálpebra está ali, o peso da pálpebra está ali, e isso, na minha experiência, altera até um pouco a ceratometria. E se altera a ceratometria, vai alterar o astigmatismo, vai alterar o cálculo da lente intraocular. Dito isso, para vocês entenderem onde que eu quero chegar, né, que o paciente de catarata que tem um dermatocálise deveria operar o dermatocálise, porque isso também vai melhorar muito a segurança da limpeza, da higiene perioperatória ali com o uso da iodopovidona. Então, assim, fora isso, paciente de anel, paciente refrativo, paciente jovem, é aquela história, né? Você vai lá olhar na lâmpada de fenda e ver se na raiz dos cílios
tem lá algum pedaço de pele que está descamando, que está ali soltando já da pele, mas está preso ainda nos cílios. Fazer essa inspeção, uma inspeção simples, rápida, direta, qualquer um na lâmpada de fenda é capaz de fazer isso. E se for constatado que o paciente tem a blefarite, né, ou que a blefarite, por alteração da produção da gordura, a receita da gordura com a lágrima, ou seja, avaliar a lágrima do paciente também. Avaliar o filme lacrimal é quase o complemento de você avaliar como é que está a situação da pálpebra. Afinal de contas, é na pálpebra que está a glândula de Meibomian que produz a gordura. Então, esses cuidados, né, realmente é o que personaliza a cirurgia, na minha opinião. E são cuidados que cada um de nós deveria realmente exercitar no dia a dia. É isso. Perfeito, Lucas. Só fazer um comentário aqui. Lembrar também o seguinte: qualquer processo inflamatório ou infeccioso do segmento anterior do olho, seja blefarite, conjuntivite, ordelo, ceratite, ele tem que ser tratado previamente a qualquer cirurgia oftalmológica, seja cirurgia refrativa, anel ou catarata. Então, se você vai operar um paciente, lá vai fazer um LASIK, um implante de anel, uma cirurgia de catarata, e você observa que esse paciente está com um quadro de conjuntivite ou um ordelo em atividade, ou com a blefarite em atividade na fase aguda, nós temos que suspender a cirurgia, tratar esse paciente e aí remarcar o procedimento. Okay? Não faz sentido nenhum a gente fazer qualquer procedimento cirúrgico em um paciente que está com a blefarite em atividade, ou uma ceratite, ou um ordelo lá na fase inflamatória. Ok? Então vamos lá, Cláudio, você quer acrescentar? Vamos lá. Eu quero. Eu instauro o profilático 2 dias antes da cirurgia. Um dos motivos pelos quais eu faço isso é porque eu acho que, primeiro, o antibiótico precisa de um tempo para agir, né? E depois, porque eu não tenho, depois que eu examino o paciente não tem blefarite na consulta, em que a gente determinou que vamos fazer qualquer procedimento cirúrgico que seja. E depois eu vou ficar vários dias sem vê-lo, eu não posso garantir que ele vai estar bem como eu ouvi na consulta. E então, por isso, 2 dias antes, além do que, nós tivemos um vídeo que foi até para o exterior, feito pelos alunos de medicina que foram lá verificar como que os pacientes pingam colírio nos olhos. Aqueles pacientes de pingadores contumazes, os pacientes de glaucoma. Olha, foi hilário, porque 99,9% pingava errado. Cada um de um jeito, e foram várias formas bastante interessantes. Então, para que, de alguma maneira, o colírio consiga chegar nos olhos, porque nós estamos falando de paciente, às vezes, mais jovem, né, pensando na cirurgia refrativa, e a gente acha que a pessoa sabe pingar colírio. É incrível como as pessoas têm medo do olho. E, por causa disso, perdem até destreza, fecha o olho, pinga fora, acha que pingou, não pingou, porque caiu um frescorzinho na pálpebra do lado de fora. Então, para garantir que pelo menos eu tenha mais tempo de colírio ali, 2 dias no mínimo. É bastante interessante esse comentário seu. E para complicar mais ainda o quadro, a Bausch vai lançar até o final do ano agora um lubrificante, chama Artelac Splash, que ele é um spray, ele não é um colírio, o paciente fecha o olho e bate o spray no olho e depois ele abre os olhos, ou seja, ele vai colocar o spray nos anexos palpebrais e isso é que vai lubrificar o olho dele. Então, isso, de uma certa maneira, vai até bagunçar mais ainda o mercado aí da maneira correta de se enchilar os colírios. Vamos para o próximo, então. Vamos ver a pergunta da doutora Ana Maria para a Juliana, por favor. Doutor Arnaldo, eu estou usando alguns colírios que a gente recebe, lubrificante. Esses colírios têm conservante com a nova metodologia lá esqueci o nome,
né? Tipo o Iabá, Aham. são extremamente difíceis de apertar, Exato. Eu estou tendo dificuldade. Então, E, na realidade, esse Luna é mais tipo difícil ainda, não sei se vocês conhecem aquele Luna. Nossa Senhora. E o conta-gotas é né, impossível imagina. você conseguir pingar sem praticamente contaminar o conta-gotas, sem tocar na pálpebra ou nos olhos, né? Então, eu, pessoalmente, para o meu uso pessoal, eu prefiro usar um colírio que tem o conta-gotas lá convencional. Eu acho que essa nova embalagem aí, que tem esse filtro que não deixa retornar o colírio, para mim é extremamente difícil. Mas vamos lá, Ana, qual que é a sua pergunta aí para a doutora Juliana? Parabéns, Ju. A aula foi ótima. Na verdade, não é uma pergunta específica para a Juliana, não. É um comentário em relação a essa profilaxia tanto principalmente da catarata e da refrativa também, que eu tive contato mais esse ano. Eu vejo muitos cirurgiões que não fazem essa profilaxia, sabe? E eu acho tão importante isso, que os pacientes, quando chegam no pós-operatório, quando eles já não têm o colírio, eles realmente, tipo assim, não iniciam depois, né? Aqueles pacientes, principalmente aqueles pacientes mais carentes, assim, têm dificuldade de comprar, iniciam só depois o tratamento. Era mais essa observação mesmo. No fellow que eu fiz, a gente via muito isso, que tinha muitos pacientes do SUS, assim, quando não passava essa profilaxia antes, muitos chegavam no pós-operatório sem o início do colírio e isso interfere bastante ali nessa fase inicial, né? Exato. Pode concluir, Ana. Doutor Cláudio, você falou que começa 2 dias antes. Isso tanto para catarata e para cirurgia refrativa também? 2 dias isso, antes? Ana, isso aí. É praxe para mim, aí eu não quero pensar. Tem coisas que eu não quero pensar mais. Entendi. Então, é 2 dias. Ok. Era mais essa observação mesmo que eu percebia bastante. A pessoa chegava no dia seguinte sem começar a usar o colírio até comprar, e isso dificulta tudo. Quando passa no dia anterior, isso facilita demais. Esse tipo de intercorrência ele é muito comum em pacientes do SUS. Na Santa Casa, era muito comum em pacientes nossos lá de catarata e até transplante penetrante. Era muito comum eu fazer um transplante, o paciente chegar 1 ou 2 dias após e nem ter comprado ainda o colírio antibiótico para iniciar o uso, porque ou ele não tinha dinheiro, ou ele não tinha um acompanhante para ir na farmácia comprar. Então, realmente, é uma complicação extremamente grave. Vocês imaginam você fazer um transplante penetrante no paciente, o paciente ficar 2, 3 dias sem usar nenhum tipo de colírio antibiótico, realmente é um negócio que deixa a gente extremamente preocupado com isso. Então, eu acho que a antibiótico terapia profilática ela ainda tem essa vantagem adicional, de além de dar uma cobertura, a gente ter certeza que o paciente vai realmente iniciar o uso do antibiótico algumas horas após o procedimento. Vamos convidar agora a doutora Maria Carolina para fazer a sua pergunta aí para a doutora Juliana, por favor. Oi, boa noite. Minha dúvida, na verdade, é: vocês costumam pedir para os pacientes, as mulheres no caso, né, tirarem os cílios postiços para cirurgia? Eu estou perguntando isso porque há 2 semanas atrás a gente operou uma paciente, o Dr. Reinaldo operou, e aí eu acabei que eu esqueci de perguntar, eu não queria, obviamente, perguntar na frente da paciente, e eu acabei, passou e eu esqueci de perguntar para ele. Mas eu achei assim, nossa, operar aquele olho com aquele cílio gigantesco. Eu sou assim, eu detesto, eu acho pavoroso, e eu sou super contra. Eu acho que é uma casa de bactéria, enfim. Se vocês costumam pedir para tirar aqueles cílios. Ótima pergunta, excelente pergunta. Falar nisso, uma paciente, só um comentário antes das respostas, uma paciente pós-operatório de hoje, ela fez cirurgia na sexta. E ela tava muito bem e já queria colocar a extensão de cílios com a lente ainda. Eu falei, pelo amor de Deus. Nossa. Uma semana antes, bem uma semana antes da cirurgia, eu falei, nem pensar. Ela, nossa, mas eu coloco bem discreto e tudo. Eu falei, gente, falei assim, não tem nem resposta para isso. Esse tipo de acontecimento ele tem se tornado cada vez mais frequente
E eu E fora que eu gostaria acho de ouvir aí a opinião do Lucas e da Juliana e do Cláudio Couto, como é que eles têm, como é que eles têm enfrentado isso aí. Como é que você faz isso, Lucas? Você vai marcar lá um LASIK, um PRK, e o paciente chega lá com extensão de cílios, qual que é o seu modus operandi aí com relação a isso? Na minha receita que eu prescrevo ao paciente, colírio, antibiótico para usar na véspera da cirurgia e tal coisa, antes da prescrição da medicação, tem lá as orientações de como o paciente vai se portar para ir para o bloco cirúrgico. Então, eu escrevo lá assim: paciente deve tomar banho antes da cirurgia, jejum, no caso do PRK, LASIK e anel, jejum é desnecessário. O paciente pode fazer uma refeição leve 2 horas antes. Não usar maquiagem e não usar lentes de contato por 10 dias antes da cirurgia. Então, eu viro e falo para as pacientes assim, né? Falo assim, olha, se você está me perguntando sobre cirurgia refrativa e tal, você está interessado, você vai primeiro fazer um exame para você ir a Belo Horizonte, ainda mais quando eu estou atendendo os pacientes de Sete Lagoas. Para fazer o exame primeiro, você não precisa tirar os seus cílios postiços. Mas se você for adiante marcar a cirurgia, você vai ter que tirar esses cílios pelo menos 10 dias antes, associando o fato que os cílios e a maquiagem, né, seriam coisas que a pessoa usa ali no seu dia a dia e que a pessoa não pode usar por 10 dias, para evitar uma contaminação cruzada. Então, as pacientes não mostram nenhum sinal assim de, mas eu vou tirar o meu. Não, elas falam, não, perfeitamente, doutor, isso aí para mim é super tranquilo, é super fácil. Todas entendem a importância, concordam de logo de primeira. Então, isso daí, eu não tenho tido problema com isso. Ok. Com relação à sua conduta, Cláudio, como é que você age com relação a essa extensão de cílios aí que cada dia está se tornando mais frequente? Eu tenho pedido para tirar, mas eu não operei. Não tive paciente com cílios que quis operar. Então, assim, não tive que fazer a solicitação de retirada. Mas se sou contra também, porque acho que também é a casa de bactéria, não acho que justifica. Sem contar os riscos do implante em si, porque eu já atendi paciente que caiu a cola, que é uma cola de cianoacrilato, na córnea. Então, Eu já operei umas 3 pacientes com extensão de cílios e realmente dificulta para a cirurgia refrativa, PRK e LASIK, realmente dificulta, mas não assim a ponto de você ter que suspender a cirurgia por causa disso. Dá um trabalho que você tem que colocar o blefarostato, muitas vezes você tem que isolar os cílios com micropor, então dá um pouco mais de trabalho, mas realmente assim, não, se você tiver um pouquinho de paciência lá, dá para fazer. Algumas pacientes eu peço para tirar, algumas pedem para perguntas se não é possível. Eu realmente não tive nunca nenhuma complicação com relação a isso. Agora, realmente, se o paciente puder tirar, eu acho melhor. Se por acaso, eventualmente, você for precisar operar um paciente que tem extensão de cílios, a melhor opção realmente é fazer um isolamento ali, colocar um campo cirúrgico e isolar os cílios com o microporo o máximo possível. Ok? Vamos para a próxima pergunta. só Pode fazer falar, um claro. aqui, porque eu não tive o caso, mas estou pensando aqui, porque tem gente que aquela sensação de posse daquela coisa que ela pagou custa R$ 150 ou mais esse negócio aí, né? Exato. Se você pede para tirar, foi ela que tirou. Se durante a cirurgia acontece de sair, arrancar, soltar, quem tirou foi você. Ela ainda pode achar ruim com a gente. Não, a minha conduta é o seguinte: eu isolo os cílios. Na hora que eu vou aplicar o laser, se tiver algum cílio lá adentrando o local inadequado, eu vou lá e corto. Eu já cortei vários. Não tiro todos, mas procuro isolar. Eu pego lá uma esponjinha de Merocel, procuro voltar o cílio na posição. Mas se ele estiver realmente rebelde, eu não hesito em pegar uma tesoura e cortar, e os pacientes entendem isso numa boa, né? Muito melhor você cortar um cílio do que deixar um cílio lá na região da aplicação do laser lá. Mas vamos para a próxima pergunta, então.
Vamos Eu gostaria convidar só de aí fazer um comentário assim, só em relação a esse negócio de tirar lente, né? Quantos dias antes de tirar lente, tirar essas coisas. Eu vou comentar uma Isso. exceção, que é assim. Eu já operei paciente com lente de contato no olho contralateral que ele não vai operar por causa de cirurgia de ceratocone. Então, tem casos que o paciente tem uma visão tão caótica, tão ruim, né, que ele fala assim, doutor, eu vou operar o olho direito. Eu posso ir para a clínica, pegar o meu transporte, me deslocar com a lente do olho esquerdo, para eu chegar lá na clínica, poder subir de escada de elevador? Eu falo assim, ok, perfeitamente. Você vai manter a lente de um olho só para você poder ir. Então, só lembrando dessa exceção, porque nós não vamos operar os dois olhos, é um olho só que vai ser operado ali no dia e tal. Então, isso é perfeitamente viável de permitir o paciente que faça isso. Só esse comentário. Perfeito, bem lembrado. Há 10 dias atrás eu operei um amigo meu, ceratocone, e ele tem uma miopia de -13 com -6. Então, realmente, esse paciente, se a gente proibir ele de usar a lente no olho contralateral, ele não tem nem condição de chegar na ocular lente para ser operado. Então, normalmente, paciente que tem ceratocone avançado ou alta miopia e vai ser submetido a um implante de segmento de anel, eu até recomendo que ele vá com a lente de contato no olho contralateral, senão ele não conseguiria nem chegar na clínica lá. Mas bem lembrado. Vamos para a próxima pergunta. Então, vamos convidar o doutor Lucas Reis para fazer a sua pergunta aí para a doutora Juliana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabenizar a Juliana aí pela excelente aula. Eu queria perguntar duas coisas, acho que mais talvez até para os chefes em si. A profilaxia que vocês fazem só com antibiótico ou vocês já fazem com a associação mesmo? Tipo, eu acho que um corticoide que já vai ser prescrito para o paciente, às vezes para facilitar, ele não ter que comprar 2 colírios. E a segunda, a gente até tem uma conhecida nossa que operou um PRK e ela já, no primeiro dia, aparentemente ela não teve nenhum descuido, assim, até porque ela é oftalmologista também, imagino eu que não tenha tido nenhum descuido, mas o primeiro dia de pós-operatório ela já apresentou infiltrado denso, infeccioso, bilateral, pós-PRK. Eu imagino que se vai ter alguma complicação dessa, às vezes é a partir do segundo, terceiro dia, né, talvez. Queria saber se você já viu alguma coisa assim parecida, com exceção desse caso do paciente do Arnaldo aí, né, que foi aproveitar com a namorada aí, que a gente até entende. Mas no caso de uma paciente que tomou os cuidados, é mais orientado, é isso. Ok. Lucas, você quer responder essa pergunta aí do seu xará? Perfeito. Eu já comentei isso uma vez, que eu tenho uma prescrição já pré-pronta, né? Que é específica para LASIK, outra específica para PRK e outra para anel. Então, o exemplo, que se eu tenho certeza que eu vou fazer um LASIK no paciente. O paciente fez exame, ele tem mais de 30 anos, é um hipermétrope, eu falo assim, eu tenho que fazer um LASIK nesse paciente. Eu já prescrevo um antibiótico associado ao corticoide, na minha preferência o Zipred. Então, eu falo para o paciente pingar o Zipred nas 24 horas anteriores. Gostei muito do que o Cláudio falou, assim, acho que é muito pertinente 2 dias antes. Já comentei com vocês que, né, em cirurgias de catarata e de implante de CL, que já são cirurgias intraoculares, eu gosto de pingar o PVPI tópico, né, após a cirurgia também, que eu vi uma apresentação de um médico da Europa, teve um seminário de lente fácil lá de CL, e ele comentou isso, eu pingo antes e pingo depois, além de prescrever antibiótico profilático anteriormente e tudo mais. Se eu vou fazer um PRK e eu quero que o PRK, o paciente use o corticoide por um tempo mais prolongado e com a redução programada. Então, na minha prescrição de PRK, eu separo, eu falo para o paciente comprar ou o Zimar XD, que já permite ele pingar um intervalo maior, porque né, é um antibiótico de liberação mais lenta,
E se o paciente não achar o Zimar XD, eu explico para ele, ó, se você não achar o Zimar XD, você pode comprar o Zimar normal é de 3 em 3 horas e tal, e aí esse paciente vai usar só o Zimar, e ele só vai começar a usar o corticoide depois. Se a preocupação do Lucas, que eu posso assim antecipar, e ele deve estar pensando assim, mas se prescrever um antibiótico com corticoide, o corticoide também não pode diminuir as barreiras, né? O sistema de defesa imunológico do olho ali? É uma boa pergunta, né? Mas é aquela história. Eu acredito que muito mais pelo valor do antibiótico, que vai ali atuar numa flora bacteriana ali, vai tentar exterminar essa flora bacteriana, essa ação seria muito mais importante do que a ação inibitória do corticoide nas nossas defesas, né? E é isso que eu tenho para falar. Perfeito, Lucas. Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa? Eu meio que sigo a prescrição do Lucas, e eu tenho uma dúvida atroz, porque é, quando você tem. Vamos imaginar a nossa cirurgia de catarata, que é o que todo mundo faz aí, que você prescreve lá o Facoba, né? E depois de 10 dias, você vai lá, tira o Facoba, deixa o Maxidex. Poxa, você está fazendo um paciente que às vezes é até do SUS e que tem dificuldade para comprar 2 colírios, né? Sendo que um tem corticoide e antibiótico e o outro só o corticoide. Então, a dúvida para mim é atroz se eu faço separado, porque aí eu volto na questão de pingar o colírio. Ele teria que pingar 2, um de antibiótico e um de corticoide. São 2 gotas. Eu tenho que lembrar que tem que ter um intervalo de 10 minutos. Então, eu tenho mantido, por conta da dúvida que eu ainda não consegui sanar na minha cabeça, mantido o esquema que todo mundo segue. Então, é o associado com corticoide, depois, se precisar, deixo só o corticoide. Com relação ao segundo caso, a segunda pergunta sua aí, Lucas. No primeiro dia, é um infiltrado estéril? Se for infiltrado estéril, mesmo que foi PRK, não lembro se você falou que foi PRK, tem que deixar o corticoide e esperar ele agir. Não... Foi PRK, mas realmente não estava com caso de infiltrado estéril, já estava com caso de infiltrado infeccioso mesmo, já no primeiro dia, que eu acho que é um pouquinho mais incomum, né? Então, isso que chamou. Bem comum. Pois é, Lucas. Aí nesse caso, desculpa, Cláudio, mas nesse caso, é como eu comentei, você tem um paciente que está fazendo um PRK. Sendo eu o médico desse paciente, eu falei assim, ó, você vai usar só antibiótico no pré-operatório. Operei. Aí eu oriento ele assim, ó, a partir do dia da cirurgia, você começa a usar o corticoide também. E se eu vejo uma situação dessa, fica fácil, porque eu falo assim, suspende o corticoide. Eu estou vendo uma lesão lá que está me sugerindo uma contaminação. Então, eu quero que esse paciente use só o antibiótico. E fica fácil suspender, porque está separado. Né? Então, corroborando o que eu falei lá sobre o PRK e LASIK. A separação, a distinção de 2 receitas específicas. E até associar um segundo antibiótico para cobrir uma outra categoria de bactérias, né? Que possa ser sinérgico com o que você já está usando. Porque primeiro dia, se for de característica infecciosa, entra com tudo que você tiver. Perfeito. Essa pergunta é interessante porque, pelo seguinte, existe o lado da teoria da farmacologia e existe o aspecto prático da coisa. É claro que, do ponto de vista de farmacologia, faria mais sentido a gente entrar com antibiótico isolado no pré-operatório. Mas eu, particularmente, não faço isso. Eu prefiro usar o antibiótico associado ao corticoide, que isso primeiro vai simplificar a vida do paciente, do ponto de vista econômico também é mais vantajoso para ele, e do ponto de vista de um PRK, essa associação de lente de contato terapêutica e antibiótico não associado ao corticoide, a chance de você ter infiltrado estéreo é enorme.
E a melhor profilaxia para infiltrado estéreo realmente é o corticóide no pré-operatório. Então, eu particularmente entro com o Vigadex ou Facoba no pré-operatório, 3 em 3 horas, 24 horas antes, e a minha incidência de complicação, de contaminação de ceratite bacteriana em catarata e PRK é praticamente zero. Eu não me lembro o último caso de infecção que eu tive. Já talvez tenha mais de 10 ou 15 anos que eu não tenho nenhum caso de infecção. Então, se você já faz se você tem uma determinada conduta e você tem um bom resultado e praticamente você não tem complicação, a tendência é que você continue fazendo do mesmo jeito. Eu, eventualmente, se eu tiver algum caso de infecção, alguma ceratite bacteriano-fúngica no pós-operatório de refrativo ou anel, eu vou até rever isso. Mas como a minha incidência de infecção é zero, eu me sinto bastante seguro de entrar com o corticóide associado aí a um antibiótico. Pode ser o Vigadex, ou o Zipred, ou o Facoba. Qualquer um dos três. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a doutora Juliana? Vamos lá, Cláudio. Pode Na perguntar. verdade, doutor Lucas Reis. Doutor Lucas Reis, como é que foi conduzido esse caso que o senhor nos trouxe? Eu não sei muito bem do caso, não, mas, assim, foi tratado, né? Foi tratado com antibiótico todo. Aparentemente, agora, parece que ficou um REIS residual, a infecção curou, ela não estava usando corticoide, eu acho que parou há pouco tempo. Já está com uma visão bem satisfatória. Um olho, eu acho que está 20/20, 20/25, o outro tem um reizinho, mas eu acho que vai melhorar com o tempo. Mas eu não, o caso não é meu também, não, então não entrei em tantos detalhes assim. Mas eu acho que tá dando bom. Perfeito. Essa pergunta e esse comentário do Lucas é interessante pelo seguinte: toda vez, na verdade, quando você faz um PRK, a córnea ela tem que se reptilizar com 3, 4 dias. Toda vez que existe um retardo de reptilização, seja por uma paciente perdeu a lente centrou, qualquer motivo que acarrete um retardo na reptilização da córnea, certamente você terá REIS. Então, por isso que é extremamente importante que a gente acompanhe o nosso paciente. Se o paciente eventualmente perder uma lente terapêutica ou tiver uma lente centrada, a gente tem que agir imediatamente. Aquele paciente que fica 1 ou 2 dias sem lente terapêutica, esse paciente, mesmo depois que a córnea estiver reptilizada, ele certamente vai ter REIS. Das maiores causas de REIS, não é só exposição à radiação ultravioleta, é retardo na reptilização. E esse é o motivo da gente ter que acompanhar o nosso paciente e informá-lo que, caso ele tenha alguma perda da lente ou sinta que a dor piorou, a sensação de corpo estranho piorou, ele deve nos procurar imediatamente, porque, se for necessário, para a gente recolocar uma nova lente terapêutica lá o mais cedo possível. Ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar? Lembrando que amanhã, às 19h30, nós vamos ter os casos cirúrgicos controversos com o Dr. Cláudio Cury, que vai estar assumindo aí a posição do Dr. Reinaldo aí durante as férias dele. Ok? Eu gostaria de Alguém comentar, gostaria... eu tô vendo um resultado nas reuniões, né, a partir do momento que o Dr. Arnaldo começou a mudar a estratégia, falar assim, de quem tem alguma pergunta, mas qual é a pergunta? Qual é o comentário? exato. Eu estou percebendo que a turma está mais participativa. Eu acho que isso vai ser muito bom para todo mundo, para exercitar a mesma discussão. Vocês estão aqui não é só para assistir aula, vocês estão aqui para debater, para a gente trocar ideia mesmo. Então, eu acho que isso aí foi uma estratégia muito boa e eu estou vendo que o grupo está mais participativo. Esse é o comentário que eu queria fazer hoje. Exato. Estão de Na parabéns. realidade, pessoal... Pode falar, Cláudio. Estão de parabéns, porque as perguntas estão boas. Na realidade, a melhor maneira de aprender é ensinando. Então, nós estamos aqui, nós que somos os preceptores, nós estamos aqui para ensinar e para aprender também. Então, é por isso é importante a participação de vocês, porque essa interação é que faz a gente também aprender. Então, os comentários de vocês, as discussões, as dúvidas, são coisas que
que fazem com que o aprendizado de todo mundo melhore bastante. Ok? Então é isso, boa noite a todos e amanhã estamos aí novamente às 19h30. Boa noite, pessoal. Boa Até amanhã. noite. Boa É. noite, Parabéns, obrigada. Juliano. Muito boa aí a sua apresentação. Obrigada.